A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo. Meu nome é Renato Almeida, tenho 78 anos. E durante muito tempo fui conhecido como Pastor Renato, pelos vizinhos do bairro Capão Raso, aqui em Curitiba. Hoje sou aposentado do ministério, mas ainda sirvo como conselheiro na congregação onde passei tantos anos. Quero compartilhar com vocês uma história que mudou minha vida, meu casamento, minha fé e tudo o que eu pensava saber sobre ser pastor. Foi algo que aconteceu há 23 anos, em 2002, quando eu tinha 55. Sei que muitos de vocês já passaram por momentos em que perceberam que algo estava errado, mas não conseguiam identificar exatamente o que. Aquela sensação de desconforto que não passa, aquele aperto no peito durante a oração, aquele vazio que insiste em ficar mesmo quando tudo parece estar no lugar. Foi assim que tudo começou para mim. Era uma terça-feira comum de junho. O frio de Curitiba já estava chegando, e eu estava no pequeno escritório da igreja mediando mais um conflito. De um lado, o diácono Valdecir reclamava que os membros mais jovens queriam modernizar demais os cultos. Do outro, Daniel, nosso tecladista de 21 anos, sugeria que a igreja precisava ser mais acolhedora com visitantes. Valdecir tinha aquele jeito firme de falar, batendo o dedo na mesa de madeira enquanto dizia que tradição era importante, que não podíamos perder nossa identidade. Ele sempre falava assim comigo, com uma ponta de desafio na voz, que eu fingia não perceber. Sabia que ele ainda guardava mágoa daquele projeto de expansão do templo que vetei 5 anos atrás, em 1997. Na época, ele tinha investido semanas elaborando plantas, orçamentos, apresentações. Mas depois de orar e consultar outros líderes, decidi que era financeiramente irresponsável. Valdecir nunca superou aquilo, e eu sentia a competição velada sempre que estávamos juntos. Daniel, mais quieto, insistia que fechar as portas para pessoas diferentes não era o que Jesus ensinava. Eu ouvia os dois, tentava conciliar, buscava um meio termo que agradasse a ambos. Mas saí daquela reunião com a mesma sensação de sempre. Estava apenas apagando incêndios, nunca resolvendo os problemas de verdade. Na quarta-feira tivemos reunião de liderança. O cheiro de café coado enchia a salinha apertada onde nos reuníamos. A tesouraria apresentou os números do mês. As doações tinham caído de novo. Ouvi alguns diáconos cochichando entre si, fazendo comentários velados sobre gente que aparecia na igreja só para pedir ajuda financeira. Um deles murmurou que precisávamos ter critério, que não podíamos virar assistência social. Senti um incômodo no estômago, mas não confrontei. Apenas disse que oraríamos pela situação e encerramos a reunião. Hoje eu sei que aquele foi um dos meus muitos erros. Cheguei em casa naquela quinta-feira à noite cansado. Lúcia estava na cozinha preparando o jantar. O som da colher batendo na panela era o único barulho da casa. Tentei conversar. Perguntei como tinha sido o dia dela. Ela respondeu com aquela educação fria que eu já conhecia bem. Frases curtas, olhar desviado. Percebi que o casamento estava esfriando havia tempo, mas não sabia como consertar. Aliás, se sou honesto, eu evitava pensar muito nisso porque pensar me obrigaria a agir. E agir significava admitir que eu estava falhando em casa também. Depois do jantar, tentei ligar para o Maurício, meu filho. Ele morava em outra cidade. A ligação foi breve. Ele disse que estava ocupado, que conversaríamos depois. Desliguei o telefone sentindo um vazio conhecido. Meu filho sempre parecia ocupado demais para o pai. Na sexta-feira fiz minhas visitas pastorais de rotina. Passei a tarde visitando irmãos, orando com famílias, levando palavra de conforto. À noite, sozinho no escritório da igreja, comecei a preparar o sermão de domingo. Abri a Bíblia em Tiago, capítulo 2, aquele texto sobre não fazer acepção de pessoas. Li e reli. As palavras pareciam me acusar. Senti um vazio estranho no peito, como se Deus estivesse tentando me dizer algo que eu me recusava a ouvir. O sábado trouxe o ensaio do coral. Eu gostava daqueles momentos, do som das vozes se juntando, do cheiro de inário velho. Mas naquele dia percebi tensões veladas entre os membros. Jairo, um pai solteiro que criava a filha Laura sozinho, reclamou alto que tinha gente estranha circulando pelo bairro. Disse que precisava proteger a menina, que os tempos estavam perigosos. Notei a rispidez na voz dele, aquele jeito desconfiado de olhar para os lados. Não disse nada. Apenas balancei a cabeça e deixei passar.
Então chegou aquele domingo. O dia estava frio. O céu cinzento, típico de Curitiba no meio do ano. Durante o culto, no meio do segundo louvor, vi uma senhora entrar. Ela vestia roupas simples, gastas, carregava uma bolsa velha. Sentou-se no último banco, encolhida, como quem pede desculpas por existir. Do púlpito, observei tudo. Praticamente ninguém a cumprimentou. Vi membros que chegavam depois dela simplesmente passarem reto, sentando-se em outros lugares. Alguns desviaram o olhar quando ela tentou sorrir. Apenas Manuela, uma jovem de 18 anos que tinha se convertido há poucos meses, sentou-se ao lado da visitante e começou a conversar baixinho com ela. Preguei aquele dia sobre o amor de Cristo. Falei sobre compaixão, sobre enxergar as pessoas como Jesus enxergava. Mas enquanto pregava, sentia minha própria hipocrisia me sufocando. Olhava para os rostos da congregação e via pessoas concordando com a cabeça, algumas até anotando no caderno. Mas a senhora visitante continuava sozinha no fundo, com apenas Manuela ao lado. Quando o culto terminou, observei a movimentação. A visitante saiu andando devagar, sozinha. Quase ninguém se despediu. Apenas Manuela a acompanhou até a porta e ficou conversando mais alguns minutos do lado de fora. Fiquei no púlpito mesmo depois que todos saíram. O salão vazio ecoava meus pensamentos. Ouvi o rangido das cadeiras sendo arrumadas pelo zelador. Senti o cheiro de poeira antiga misturado com perfume que ainda pairava no ar. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Não foi uma quebra dramática. Foi como uma rachadura fina que vai se alargando aos poucos. Percebi que havia algo profundamente errado. Não apenas com a igreja, mas comigo também. Eu pregava uma coisa e permitia outra. Falava de amor, mas não confrontava a frieza. Ensinava sobre acolhimento, mas fechava os olhos para a rejeição. Voltei para casa naquela tarde me sentindo mais velho do que meus 55 anos. Antes de terminar, preciso fazer um meia-culpa com vocês. Os fatos que estou narrando aconteceram há muito tempo. Posso confundir algumas datas, misturar a ordem de certos acontecimentos, esquecer detalhes pequenos. A memória de um homem de 78 anos não é mais tão precisa quanto era. Mas garanto que lembro com clareza absoluta dos pontos mais importantes. Das dores que senti, das lágrimas que derramei, das decisões que tomei. E, principalmente, da forma como Deus usou a situação mais difícil da minha vida para me transformar completamente. Isso eu jamais esquecerei. Aquele domingo não saiu da minha cabeça. Nos dias seguintes, a imagem da senhora visitante sozinha no banco de trás me perseguia. Tentava orar, pedindo clareza, mas sentia um vazio espiritual que não conhecia. Era como gritar num poço profundo e não ouvir nem o eco da própria voz. Na terça-feira seguinte, convoquei uma reunião rápida com os diáconos. Queria abordar o tema do acolhimento a visitantes. Falei sobre a importância de recebermos bem as pessoas, especialmente aquelas mais humildes. Valdecir me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem, cruzou os braços e respondeu que a igreja já era acolhedora, mas que precisávamos manter certos padrões. Outro diácono concordou, dizendo que nem todo mundo se adaptava ao nosso estilo de culto. Senti que estava falando sozinho. Ninguém parecia achar grave o que tinha acontecido. Durante a discussão, Valdecir foi especialmente frio. Ele argumentou que a igreja já fazia muito, que não podíamos acolher todo mundo sem critério. Quando tentei insistir que Jesus acolhia os rejeitados, ele me cortou dizendo que Jesus também tinha discernimento. Vi nos olhos dele aquela velha arrogância, aquela sensação de que ele sabia mais que eu. Desde o episódio do projeto de expansão, Valdecir tinha mudado. Antes era cooperativo, até submisso. Depois que vetei aquele projeto, virou competitivo, desafiador. E eu, querendo evitar conflito, deixava passar. Encerramos a reunião sem resolver nada e saí de lá com um peso ainda maior no peito. Cheguei em casa naquela noite e Lúcia percebeu que eu estava inquieto. Ela me conhecia havia mais de 25 anos de casamento, sabia quando algo me incomodava. Perguntou o que estava acontecendo. Respondi vagamente que estava preocupado com a igreja. Ela suspirou e naquele suspiro havia cansaço acumulado de anos. Disse com um tom levemente irritado que eu sempre estava preocupado com a igreja. Havia mágoa naquela frase, uma mágoa antiga que eu não conseguia ignorar, mas também não sabia como enfrentar. Tentei dizer algo, mas as palavras não saíram.
A conversa morreu ali, e cada um foi para um cômodo diferente da casa. Ouvi o som da televisão ligada na sala, o noticiário falando sobre a Copa do Mundo que aconteceria naquele ano, mas eu mal prestava atenção. Minha cabeça estava longe. Na quinta-feira, sozinho no escritório da igreja, comecei a relembrar outros episódios parecidos. Não era a primeira vez que visitantes humildes eram ignorados. Lembrei de um rapaz que apareceu alguns meses antes com roupas rasgadas, pedindo oração. Vi membros se afastarem dele como se fosse contagioso. Lembrei de comentários maldosos que ouvi ao longo dos anos sobre gente que só queria ajuda financeira, sobre pessoas que não se encaixavam no nosso padrão. E o mais doloroso, lembrei que eu nunca tinha confrontado essas atitudes com firmeza. Sempre tentei ser o conciliador, o pastor que evitava conflitos, que buscava agradar a todos. Percebi que o problema não era novo, era crônico, e eu tinha sido cúmplice pelo meu silêncio. Na sexta-feira à noite, fiquei sozinho no escritório até tarde. As lâmpadas fluorescentes zumbiam acima da minha cabeça. A Bíblia estava aberta na minha frente, mas eu não conseguia ler. Apenas olhava para as páginas desfocadas enquanto lágrimas teimosas queimavam meus olhos. Questionei minha própria liderança. Será que eu tinha falhado como pastor? Será que as pessoas apenas fingiam espiritualidade enquanto eu pregava? Ou será que eu estava sendo crítico demais, vendo problemas onde não existiam? Não conseguia discernir. Orei pedindo sabedoria, mas o silêncio de Deus parecia ensurdecedor. O sábado foi inquieto. Tentei me distrair com tarefas domésticas. Arrumei a garagem, organizei papéis velhos, qualquer coisa para ocupar a mente. Lúcia me observava com preocupação, mas não perguntava mais nada. Ela tinha desistido de tentar entender o que acontecia comigo. À noite, deitei cedo, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto escuro, ouvindo o som distante de carros passando na rua. Por volta das 3 da manhã, acordei suando. Tinha tido um sonho estranho, confuso, que já não lembrava direito. Mas acordei com uma ideia martelando na cabeça. Uma ideia perturbadora que me fez sentar na cama e passar as mãos no rosto. E se eu testasse o coração da própria igreja? E se eu entrasse disfarçado, como alguém necessitado, para ver como seria tratado? A ideia era absurda, era manipulação, era errada. Mas quanto mais tentava expulsá-la da mente, mais ela se fixava. Levantei da cama, fui até a cozinha, bebi água gelada direto da torneira. Olhei pela janela para a rua vazia, iluminada pelos postes amarelados. Pensei em acordar Lúcia e contar tudo. Mas sabia que ela me desencorajaria. Sabia que diria que era loucura. E talvez fosse mesmo. Voltei para o quarto e fiquei deitado até o sol nascer, sem dormir, apenas pensando. A ideia não me deixava em paz. Era como uma semente plantada que começava a germinar sem minha permissão. Parte de mim dizia que era tentação, que Deus não usaria um método assim. Outra parte dizia que precisava ver a verdade com os próprios olhos, que precisava saber se minha igreja realmente vivia o que pregava ou se era apenas teatro religioso bem ensaiado. Passei aquele domingo observando cada movimento, cada interação, cada olhar. Notei coisas que nunca tinha percebido antes, ou talvez sempre tivesse percebido, mas escolhido ignorar. A ideia do disfarce crescia dentro de mim como algo inevitável, como uma decisão que já estava tomada mesmo antes de eu admitir para mim mesmo. E no fundo, eu sabia que não conseguiria evitar. Algo precisava ser feito. Algo precisava ser revelado. Mesmo que doesse, mesmo que custasse caro. A semana seguinte foi uma batalha interna constante. Cada dia acordava decidido a esquecer aquela ideia absurda do disfarce. E cada noite deitava sabendo que não conseguiria. No domingo de manhã, durante o culto, observei cada membro com olhos diferentes. Estava tentando me convencer de que não precisava fazer nada tão drástico. Vi Valdecir na entrada cumprimentando as pessoas. Notei que ele apertava a mão com mais força quando cumprimentava homens bem vestidos, que seu sorriso era mais largo para famílias conhecidas. Quando um casal mais simples chegou, ele apenas acenou de longe. Vi Jairo com a pequena Laura. Ela devia ter uns 12 anos naquela época, magra, de cabelo preso num rabo de cavalo. Uma criança com roupas surradas tentou se aproximar para brincar. Jairo segurou a filha pelo ombro e a puxou para longe.
Ouvi ele murmurar algo sobre não se misturar com qualquer um. Laura olhou para trás com expressão confusa, mas obedeceu ao pai. Mas também vi coisas boas. Vi Manuela ajudando uma senhora idosa a descer a escada da entrada, segurando seu braço com cuidado. Vi Daniel conversando pacientemente com um adolescente novo que parecia perdido, explicando onde ficava a classe de jovens. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez o problema não fosse tão grave quanto parecia. Talvez minha crise espiritual estivesse me fazendo ver maldade onde havia apenas imperfeição humana normal. Na segunda-feira, Lúcia notou que eu estava especialmente distraído. Perguntou de novo o que estava acontecendo. E dessa vez havia preocupação genuína na voz. Quase contei sobre a ideia do disfarce. As palavras chegaram até a ponta da língua. Mas recuei no último momento. Tinha medo de que ela me desencorajasse. Ou pior, que confirmasse que a ideia era completamente absurda e que eu estava perdendo o juízo. Então disse apenas que estava passando por um momento de reflexão espiritual, que logo passaria. Ela me olhou por alguns segundos em silêncio. Então balançou a cabeça devagar e saiu da sala. Senti que acabara de aumentar ainda mais o distanciamento entre nós. Na terça-feira fiz uma visita pastoral a uma família humilde da igreja. Moravam numa casa pequena de madeira, bem simples, com cheiro de café passado e roupa lavada. Conversamos sobre a vida, sobre as lutas diárias. Em determinado momento, com timidez, o marido comentou que às vezes eles se sentiam diferentes dos outros membros. Perguntei por quê. Ele olhou para a esposa. Ela olhou para o chão. Nenhum dos dois respondeu diretamente. O silêncio constrangido que se seguiu disse tudo o que eu precisava saber. Saí daquela casa com o coração mais pesado ainda. Na quarta-feira à noite, ajoelhado no quarto, tentei orar pedindo que Deus removesse aquela ideia perturbadora da minha cabeça. Pedi que Ele me mostrasse outro caminho. Prometi que confrontaria os problemas de forma diferente, que seria mais firme nas reuniões de liderança, que pregaria sobre o tema com mais clareza. Qualquer coisa menos aquilo. Mas a inquietação apenas aumentava. Era como se cada oração jogasse mais lenha na fogueira em vez de apagá-la. Na quinta-feira, estava na igreja organizando alguns papéis quando ouvi duas irmãs conversando no corredor. Não estavam vendo que eu estava ali. Falavam sobre uma jovem solteira da congregação, dizendo que ela se vestia de forma chamativa, que usava saias curtas demais, que precisava de orientação espiritual. O julgamento casual, aquele tom de fofoca disfarçada de preocupação cristã, me deixou profundamente triste. Pensei em sair e confrontá-las, mas não saí. Apenas fiquei ali sentado, ouvindo, deixando aquilo me machucar um pouco mais. Na sexta-feira, Jairo apareceu na igreja visivelmente irritado. Reclamou que tinha mendigos circulando pelo bairro, que a situação estava perigosa, que ele temia pela segurança da Laura. Falava alto, gesticulando, dizendo que a prefeitura precisava fazer algo. Tentei argumentar sobre compaixão, sobre lembrar que Jesus acolhia os marginalizados. Jairo me cortou rispidamente dizendo que compaixão era uma coisa, mas ingenuidade era outra. Que eu não entendia porque não tinha uma filha pequena para proteger. Que o mundo estava perigoso demais para ficar com romantismo cristão. Não insisti. Apenas deixei ele desabafar e ir embora. O sábado foi longo. Passei o dia inteiro tentando me convencer de que não faria aquilo. Repeti para mim mesmo que era manipulação, que Deus não aprovaria, que havia outras formas de lidar com a situação. À tarde, sentei no quintal de casa e fiquei observando as nuvens cinzentas se movendo. O vento frio de junho trazia cheiro de chuva. Lúcia saiu para fazer compras. Fiquei sozinho. Naquele silêncio, admiti para mim mesmo que a decisão já estava tomada. Não importava quanto eu resistisse. Algo dentro de mim já sabia que iria até o fim. À noite, sozinho no quarto, me olhei no espelho. Meu rosto de 55 anos, cansado, com rugas se formando nos cantos dos olhos. Murmurei baixinho para meu próprio reflexo. Eu não posso fazer isso. É manipulação. É errado. Mas enquanto dizia aquelas palavras, sabia que eram vazias. No fundo, bem, no fundo, já tinha decidido. Iria entrar na minha própria igreja disfarçado de mendigo. Iria ver com os próprios olhos, sem a proteção do título de pastor, como minha congregação tratava os pequenos. E Deus me ajudasse a lidar com o que fosse descobrir. Aquele domingo chegou com um peso diferente.
Subi ao púlpito sabendo que pregaria sobre Tiago, capítulo 2, aquele texto que fala sobre não fazer acepção de pessoas. Abri a Bíblia e comecei a ler em voz alta. As palavras saíam da minha boca, ecoavam pelas paredes daquele salão pequeno, chegavam aos ouvidos de todos. Falei sobre como Tiago advertia contra tratar ricos com honra e pobres com desprezo. Expliquei que a fé verdadeira se manifesta em ações concretas de amor. Enquanto pregava, sentia um peso enorme esmagando meu peito. Cada palavra que saía dos meus lábios me acusava. Eu estava ali falando sobre algo que não tinha coragem de viver plenamente. Era como se Deus estivesse usando minha própria boca para me confrontar. Depois do culto, despedi-me de todos rapidamente e me tranquei no escritório da igreja. Fechei a porta, apaguei as luzes, deixei apenas a claridade fraca que entrava pela janela pequena. Ajoelhei no chão frio de cimento e comecei a orar. Não eram orações bonitas, arrumadas, próprias de pastor. Eram gemidos, questionamentos, desespero. Perguntei a Deus por que estava me fazendo passar por aquilo. Pedi clareza. Pedi paz. Pedi que removesse aquela inquietação que não me deixava em paz. Mas só havia silêncio. Um silêncio denso, pesado, que parecia gritar mais alto que qualquer resposta audível. Fiquei ali por horas. Perdi a noção do tempo. Quando finalmente me levantei, os joelhos doíam e o corpo estava rígido de frio. Cheguei em casa já no final da tarde. Lúcia estava na cozinha preparando o jantar. O cheiro de feijão no fogão enchia a casa. Cumprimentei-a, mas ela apenas respondeu com um aceno de cabeça. Fui para o quarto, sentei na beirada da cama e fiquei ali parado, apenas pensando. Comecei a relembrar conversas antigas com pastores mais velhos que me mentoraram anos atrás, quando eu ainda estava começando no ministério. Lembrei especialmente do pastor Agostinho, um homem de cabelos brancos que morreu já faz uns 15 anos. Ele me disse algo que nunca esqueci, no dia da minha ordenação pastoral. Colocou a mão pesada no meu ombro, olhou bem nos meus olhos e disse com voz firme: um líder que não confronta a hipocrisia está alimentando a morte espiritual. Na época, achei aquilo forte demais. Hoje entendia o peso daquelas palavras. Lembrei também de um episódio nos primeiros anos do meu ministério, quando ainda não era pastor titular, mas apenas auxiliar. Tinha um diácono que desviava dinheiro das ofertas. Pequenas quantias, mas era desvio. Descobri por acaso ao revisar os livros de contabilidade. Fiquei dias sem saber o que fazer. Tinha medo de causar um escândalo, de dividir a igreja. Mas finalmente reuni coragem e confrontei o homem em particular. Foi doloroso. Ele chorou, negou, depois admitiu. Houve disciplina, restauração, perdão. E no fim, vi transformação real. Aquele homem mudou de vida. Voltou anos depois completamente diferente, agradecendo por eu ter tido coragem de confrontá-lo. Mas nos últimos anos percebi, eu tinha perdido aquela coragem. Tinha me tornado conciliador demais. Evitava conflitos por insegurança. Tinha medo de perder membros. Medo de ser visto como pastor duro. Medo de fracassar. E nesse processo de tentar agradar a todos, tinha permitido que a frieza espiritual crescesse como uma erva daninha silenciosa. Na segunda-feira pela manhã, acordei com a decisão tomada. Não foi uma revelação dramática, não ouvi voz do céu. Foi apenas uma certeza quieta que se instalou no meu peito. Precisava confrontar a realidade. Precisava ver com os próprios olhos, não como pastor protegido pelo título e pela posição, mas como alguém vulnerável, como a igreja realmente tratava os pequenos. Durante a tarde, enquanto Lúcia estava visitando uma amiga, saí de casa. Caminhei até o centro social, que ficava a algumas quadras da igreja. Era um lugar simples onde levávamos doações de roupas e alimentos. Dona Marta, a coordenadora, uma senhora negra de uns 60 anos, me recebeu com seu sorriso largo de sempre. Conversamos um pouco sobre o trabalho do centro, sobre as famílias que estavam sendo atendidas. Então, meio constrangido, meio sem jeito, pedi roupas velhas emprestadas. Ela franziu a testa, surpresa. Perguntou se era para algum projeto da igreja. Eu disse que sim, meio que mentindo, meio que dizendo a verdade. Ela não insistiu nas perguntas. Separou uma calça jeans surrada, rasgada no joelho, uma camisa de flanela desbotada, um gorro velho de lã cinza. Agradeci e saí de lá carregando aquelas roupas numa sacola plástica, sentindo que estava carregando muito mais que tecidos velhos.
Na terça-feira, aproveitei que Lúcia tinha saído para fazer compras e me tranquei no quarto. Vesti aquelas roupas. A calça estava folgada, segurei com um cinto velho. A camisa cheirava a mofo mesmo depois de lavada. Coloquei o gorro. Peguei meus sapatos mais velhos e os sujei com terra do quintal. Não fiz a barba, deixei os pelos crescerem. Quando me olhei no espelho comprido da porta do guarda-roupa, quase não me reconheci. Não era mais o pastor Renato. Era apenas um homem invisível, do tipo que as pessoas fingem não ver nas esquinas. Senti uma mistura estranha de medo e determinação. Tirei tudo rapidamente e escondi as roupas no fundo do armário. Na quarta-feira à noite, quando o bairro já estava quieto e as ruas meio vazias, coloquei o disfarce de novo e saí para caminhar. Queria testar se alguém me reconheceria. Andei pelas calçadas do Capão Raso, passando perto de comércios que ainda estavam abertos, cruzando com vizinhos conhecidos, e foi aí que senti, pela primeira vez na vida, o que significava ser invisível. As pessoas desviavam os olhos, algumas atravessavam para o outro lado da rua. Vi uma senhora que frequentava a nossa igreja segurar a bolsa com mais força quando passei por ela. Ela não me reconheceu, mas o medo nos olhos dela era real. Voltei para casa naquela noite com o coração apertado. Tinha experimentado apenas 30 minutos daquela invisibilidade, mas já doía. Na quinta-feira, finalizei os detalhes do plano. Decidi que no domingo seguinte faria o teste. Não diria nada a ninguém, nem a Lúcia, nem aos diáconos, nem aos amigos. Sabia que se contasse o comportamento seria influenciado. As pessoas agiriam de forma diferente sabendo que estavam sendo observadas. Precisava ver a verdade sem filtros, sem máscaras, sem teatro religioso. Passei o dia nervoso, inquieto, questionando a decisão a cada hora. Será que era certo? Será que não era manipulação? Mas sempre voltava à mesma conclusão. Precisava saber a verdade. Na sexta-feira à noite quase desisti de tudo. Estava sozinho no escritório da igreja organizando papéis para o culto de domingo. Peguei o telefone várias vezes, quase liguei para o irmão Nelson pedindo que pregasse no meu lugar. Quase confessei tudo. Mas então me lembrei da visitante humilde sendo ignorada. Lembrei dos comentários preconceituosos que ouvi durante anos. Lembrei da frieza disfarçada de santidade, dos sorrisos seletivos, do amor condicional. E a decisão se firmou de novo. Iria até o fim. Iria entrar naquela igreja no domingo como mendigo. Iria sentar no último banco. Iria observar, sentir, experimentar na própria pele como era ser rejeitado pelas mesmas pessoas que eu pastoreava havia 12 anos. Voltei para casa tarde naquela noite. Lúcia já estava dormindo. Deitei ao lado dela em silêncio, ouvindo sua respiração lenta e regular. Fiquei acordado até de madrugada, olhando para o teto escuro, orando sem palavras, apenas gemendo no espírito. Pedi que Deus me desse coragem. Pedi que me preparasse para o que iria descobrir. E pedi, acima de tudo, que Ele usasse aquilo para transformar não apenas a igreja, mas principalmente a mim. Porque no fundo eu sabia que o teste não era só para eles, era para mim também. O domingo amanheceu frio e nublado. Acordei antes do alarme tocar, por volta das 5:30 da manhã. Lúcia ainda dormia. Levantei devagar para não acordá-la, vesti uma roupa comum e coloquei as roupas do disfarce dentro de uma mochila velha. Desci para a cozinha. Bebi um copo de água, mas não consegui comer nada. O estômago estava fechado de nervosismo. Deixei um bilhete na mesa dizendo que precisava resolver algo antes do culto e que nos encontraríamos direto na igreja. Menti dizendo que era algo relacionado ao som que tinha dado problema. Saí de casa antes das 6:30, caminhando pelas ruas ainda vazias do Capão Raso. Fui até uma rua paralela à da igreja, num trecho que eu sabia que era mais escondido. Tinha um beco pequeno entre duas casas, onde ninguém passava muito. Ali, com as mãos tremendo de frio e de nervoso, comecei a me caracterizar. Tirei a roupa limpa e vesti a calça rasgada, a camisa surrada. Coloquei o gorro puxado até quase cobrir as sobrancelhas. Peguei terra do chão e passei no rosto, nas mãos. Sujei os sapatos de propósito. Escondi minha roupa normal dentro da mochila e deixei tudo ali, bem escondido atrás de umas caixas velhas de papelão. Respirei fundo várias vezes. Sentia o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Comecei a caminhar em direção à igreja. Arrastava os pés de propósito, mancava levemente, encurvava os ombros como se carregasse um peso invisível.
A cada passo sentia que estava atravessando uma fronteira sem volta. Já eram quase 9 horas. O culto começava às 9h30. Alguns membros já estariam chegando. Quando virei a esquina e a igreja ficou visível, parei por alguns segundos. Era um prédio simples, pintado de branco e bege. Tinha passado 12 anos entrando e saindo dali como pastor. Agora entraria como mendigo. Me aproximei devagar. Havia um pequeno grupo de pessoas conversando na porta. Reconheci todas elas. Valdecir estava ali, como sempre, cumprimentando quem chegava. Ele usava uma camisa social azul clara, calça social preta, estava bem arrumado como de costume. Quando me viu se aproximando, seu rosto mudou. A expressão amigável congelou. Deu lugar a um franzir de testa, um desconforto visível. Me aproximei mais. Murmurei com voz rouca que forcei para ficar diferente da minha voz normal. Bom dia. Valdecir respondeu seco, sem calor. Bom dia, posso ajudar? Disse que gostaria de participar do culto. Ele hesitou. Olhou para os lados como se checando se alguém mais estava vendo aquilo. Então disse com um tom que tentava ser educado, mas era firme. Olha, irmão, acho que esse não é o ambiente mais adequado para você neste momento. Tem um centro de apoio 2 ruas abaixo que pode ajudar melhor. Insisti baixinho, quase suplicando. Eu só queria ouvir a palavra. Valdecir já estava impaciente. Respondeu. Entendo, mas seria melhor você procurar ajuda em outro lugar primeiro. Depois, quando estiver em melhor situação, pode voltar. E se virou, dando as costas, voltando a cumprimentar outras pessoas que chegavam. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Aquele era Valdecir, homem com quem trabalhava havia mais de 10 anos, que eu visitei quando a mãe dele morreu, que esteve na minha casa para reuniões de liderança dezenas de vezes. E agora me barrava na porta da igreja sem piedade, sem sequer perguntar meu nome ou minha história. Antes que pudesse me recompor, Jairo se aproximou. Ele olhou para mim com desconfiança aberta, com nojo quase. Disse alto, para que outros ouvissem. Tem cheiro forte aqui. Então olhou diretamente para mim. Por favor, se afaste das crianças. Vi Laura ao lado dele, a menina magra de 12 anos com olhos grandes e assustados. Ela olhou para mim com pena. Sussurrou para o pai. Pai, ele só quer entrar. Jairo lançou um olhar duro para ela, e a menina se calou imediatamente, encolhendo os ombros. Eu estava prestes a ir embora, prestes a desistir. A dor era grande demais. Mas então Manuela apareceu. Ela tinha 18 anos, cabelo preto longo amarrado num rabo de cavalo simples, vestia uma saia jeans e uma blusa branca. Viu a cena toda, franziu a testa e caminhou direto até nós. Disse firme, olhando para Valdecir. Ele pode entrar sim. A igreja é para todos. Valdecir respondeu irritado. Manuela, você é nova aqui e não entende como as coisas funcionam. Mas ela não recuou. Tinha algo naquela jovem, uma coragem tranquila que contrastava com sua idade. Ela segurou gentilmente meu braço e disse, venha, o senhor pode se sentar comigo. Entrei. Cada passo dentro daquele salão que eu conhecia tão bem parecia pesar 1 tonelada. Manuela me guiou até o último banco, bem no fundo. Sentamos lado a lado. Ela não disse nada, apenas me ofereceu um inário velho com a capa desgastada. Olhei ao redor. Outros membros nos observavam. Algumas mães puxaram seus filhos para mais longe. Ouvi cochichos, vi olhares de julgamento, senti o peso da rejeição coletiva. Estava dentro da igreja, mas nunca tinha me sentido tão sozinho e tão excluído na vida. O som do teclado começou. Daniel estava lá na frente preparando os instrumentos. Ele olhou para trás, viu Manuela sentada comigo e sua expressão mostrou surpresa. Mas ele não disse nada, apenas continuou afinando o teclado. Mais pessoas entraram. A igreja foi enchendo. Todos evitavam olhar diretamente para o último banco. Era como se eu fosse uma mancha feia que todos preferiam ignorar. O culto estava prestes a começar. E eu, pastor Renato Almeida, estava sentado no meu próprio púlpito disfarçado, invisível, rejeitado, prestes a testemunhar algo que mudaria tudo para sempre. Os louvores começaram. Daniel tocava o teclado. Um jovem irmão pegou o violão, e a congregação se levantou para cantar. Manuela cantou ao meu lado. Eu fingi que cantava também, movendo os lábios, mas nenhum som saía. Estava ocupado demais observando. Percebi que várias pessoas se viraram discretamente para me olhar.
Não eram olhares de curiosidade inocente. Eram olhares de desconforto, de desaprovação, alguns até de medo. Vi uma mãe afastar o filho pequeno, segurando-o pelo ombro e trazendo-o mais para perto dela. Vi 2 diáconos cochichando entre si, um deles apontando discretamente na minha direção. Manuela estava tensa ao meu lado. Ela cantava, mas eu percebia que estava consciente de cada olhar direcionado a nós. Daniel, lá na frente, tocava concentrado, mas de vez em quando olhava para trás. Cada vez que nossos olhos quase se cruzavam, ele desviava rápido. Não sei se ele percebeu algo familiar em mim ou se apenas estava desconfortável com a situação toda. Os louvores duraram uns 20 minutos. Cantaram Quão Grande é o Meu Deus, cantaram Aos Pés da Cruz, músicas que eu mesmo tinha escolhido para aquele domingo antes de pedir ao Nelson que pregasse no meu lugar. A ironia daquilo tudo me cortava por dentro. Quando os louvores terminaram, o irmão Nelson subiu ao púlpito. Ele tinha 45 anos. Era pregador visitante de uma igreja irmã, homem alto, de óculos, que falava bem e gesticulava bastante. Eu tinha pedido a ele que pregasse alegando que precisava resolver um compromisso pessoal urgente. Nelson abriu a Bíblia e anunciou o tema. O amor ao próximo segundo, Tiago, capítulo 2. Senti meu coração apertar. Era exatamente o texto que eu tinha pregado no domingo anterior. A ironia era tão devastadora que quase doía fisicamente. Nelson começou a pregar com eloquência. Falava sobre como Tiago advertia contra fazer acepção de pessoas. Lia os versículos em voz alta. Se entrar na vossa congregação um homem com anel de ouro no dedo e com trajes magníficos, e entrar também um pobre com traje sórdido, e atentardes para o que traz o traje magnífico e lhe disserdes, assenta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do estrado dos meus pés, não fazeis distinção entre vós mesmos? Nelson explicava, desenvolvia o texto, falava sobre compaixão prática, sobre tratar ricos e pobres igualmente. Mas enquanto pregava, eu notava que ele evitava olhar para o fundo da igreja. Seus olhos varriam a congregação, mas sempre paravam antes de chegar ao último banco. Era como se houvesse uma linha invisível que seus olhos não podiam cruzar. E os membros, sentados ali ouvindo aquela pregação linda sobre amor e igualdade, concordavam balançando a cabeça. Alguns anotavam no caderno. Outros murmuravam amém em momentos estratégicos, mas ao mesmo tempo lançavam olhares de desaprovação na minha direção. Durante a pregação, comecei a ouvir cochichos vindos das primeiras fileiras. Não eram altos, mas o salão era pequeno e a acústica trazia os sons até o fundo. Consegui captar fragmentos de conversas sussurradas. Não devia ter deixado entrar, pode ser perigoso, e se ele pedir dinheiro depois, quem vai lidar com isso? Cada palavra era como uma facada. Essas eram pessoas que eu conhecia há anos. Algumas eu tinha batizado, outras eu tinha casado. Visitei essas famílias em hospitais quando estavam doentes. Orei com elas em momentos de crise. Celebrei com elas em momentos de vitória. E agora, sem o escudo do título de pastor, eu era apenas uma ameaça para elas. Próximo ao fim da pregação, vi Jairo se levantar discretamente. Ele segurou Laura pela mão e a levou para o outro lado do salão, bem longe do último banco. A menina olhou para trás com uma expressão confusa e triste. Vi seus olhos encontrarem os meus por um segundo, e naquele segundo havia uma pergunta silenciosa. Por que as pessoas são assim? Valdecir, sentado na primeira fileira ao lado de outros diáconos, se virou uma vez e olhou diretamente para mim. Não havia dúvida na expressão dele. Era uma expressão que dizia claramente, eu avisei que você não deveria estar aqui. Daniel continuava no teclado fazendo transições musicais suaves entre partes da pregação. Ele observava tudo com crescente desconforto. Via Manuela sentada ao meu lado. Via os olhares dos outros. Via algo errado acontecendo, mas não sabia o que fazer. Quando Nelson finalmente terminou a pregação e fez a oração final do sermão, houve um silêncio breve. Então, ele anunciou com voz solene, agora partilharemos da Santa Ceia, em memória do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Senti meu coração acelerar. A ceia. Não tinha pensado direito naquele momento. Sempre participei da ceia como pastor, servindo os elementos aos membros. Agora estava do outro lado. A mesa foi trazida para frente.
Tinha uma toalha branca cobrindo a bandeja com copinhos de suco de uva e os pedaços pequenos de pão. 2 diáconos ficaram de pé ao lado da mesa. Nelson começou a ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, falando sobre o corpo e o sangue de Cristo. Falava sobre examinar a si mesmo antes de participar. E enquanto falava, eu tomei uma decisão. Iria tentar participar. Precisava ver o que aconteceria. As bandejas começaram a passar pelas fileiras. Cada pessoa pegava um copinho de suco e um pedaço de pão. Vi o ritual familiar acontecendo como sempre acontecia. Quando as bandejas chegaram próximas ao fundo, me levantei devagar. Manuela me olhou com apreensão. Comecei a caminhar pelo corredor lateral em direção à mesa da frente. O salão inteiro ficou em silêncio. Todas as cabeças se viraram. Todos os olhos me seguiram. Meus passos ecoavam no chão de cimento. Quando estava a poucos metros da mesa, 2 diáconos se levantaram rapidamente e vieram na minha direção. Bloquearam meu caminho. Um deles, que eu conhecia pelo nome de Silas, disse em voz baixa, mas firme: Irmão, a ceia é um momento sagrado. Precisa de preparação espiritual. Acho melhor você não participar hoje. O outro diácono acrescentou: É para o seu próprio bem. Você pode voltar outro dia quando estiver preparado. Tentei argumentar com voz trêmula. Eu só queria lembrar de Jesus. Silas respondeu: A gente entende, mas tem regras. Volte quando estiver em melhor condição. E com um gesto sutil, mas firme, me empurraram gentilmente para o lado, afastando-me da mesa. Encostaram-me contra a parede lateral. Senti minha visão embaçar de lágrimas que forcei para não cair. O silêncio no salão era ensurdecedor. Nelson, do púlpito, observava a cena, mas não dizia nada. Alguns membros baixaram os olhos constrangidos. Outros assistiam com expressões neutras, alguns até com aprovação. Jairo segurava Laura com firmeza. A menina tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas o pai não deixava ela se mover. Daniel, no teclado, estava paralisado com as mãos sobre as teclas, mas sem tocar nada. E então vi Manuela se levantar. Ela tinha pegado seu pedaço de pão. Caminhou pelo corredor até onde eu estava encostado na parede. Havia lágrimas nos olhos dela também. Sem dizer uma palavra, ela quebrou o pão ao meio. Ofereceu uma metade para mim. Peguei com mãos trêmulas. Naquele momento, algo dentro de mim se despedaçou completamente. A hipocrisia, a rejeição, a frieza, tudo era real. Mas, ao mesmo tempo, naquela menina de 18 anos, vi algo que salvou minha fé. Amor genuíno. Fé verdadeira. Jesus vivo. O culto terminou com uma oração final que mal consegui ouvir. Minha cabeça estava zunindo. O coração batia descompassado. As pessoas começaram a se levantar, a conversar entre si, a arrumar suas coisas. Manuela ficou ao meu lado por mais alguns instantes. Ela não disse nada, apenas apertou minha mão brevemente antes de se afastar. Vi nos olhos dela uma tristeza profunda, mas também algo que parecia determinação. Levantei devagar e comecei a caminhar em direção à saída. Precisava sair dali antes que desmoronasse completamente. Enquanto caminhava pelo corredor lateral, ouvi comentários. Não eram altos, mas eram audíveis. Fragmentos de conversas que chegavam aos meus ouvidos como flechas envenenadas. Uma senhora comentou com outra: Estranho alguém assim aparecer aqui do nada. Outro membro murmurou: A Manuela não devia ter incentivado, agora ele pode achar que é bem-vindo. Ouvi alguém dizer: Precisamos ter mais cuidado com quem deixamos entrar. Qualquer um está entrando ultimamente. Cada palavra me cortava. Essas eram as mesmas pessoas que cantavam louvores minutos atrás. As mesmas que concordavam com a pregação sobre amor ao próximo. Saí da igreja e caminhei pelas ruas do Capão Raso sem destino certo. Precisava processar tudo aquilo. Fui até o beco onde tinha escondido minhas roupas normais pela manhã. Troquei-me ali mesmo, apressado, com as mãos ainda tremendo. Enfiei as roupas do disfarce na mochila e caminhei para casa. O trajeto pareceu mais longo que o normal. Cada passo pesava. Quando entrei em casa, Lúcia estava na sala lendo uma revista. Ela levantou os olhos e perguntou como tinha sido o culto. Respondi apenas que tinha sido difícil. Ela franziu a testa, mas não insistiu. Fui direto para o banheiro, abri o chuveiro e fiquei debaixo da água quente por muito tempo. Deixei as lágrimas finalmente caírem, misturando-se com a água que escorria pelo rosto. Passei a tarde inteira trancado no quarto.
Lúcia bateu na porta algumas vezes perguntando se eu estava bem. Eu dizia que sim, que só precisava descansar. Mas a verdade é que estava sentindo um vazio imenso. Aquilo que testemunhei não era surpresa. No fundo eu já sabia que aconteceria. Mas saber teoricamente e experimentar na pele são coisas completamente diferentes. A rejeição, a frieza, a humilhação, tudo tinha sido real. Muito real. E doía de uma forma que eu não estava preparado para suportar. Por volta das 6 da tarde tomei uma decisão. Não podia deixar aquilo terminar assim. Não podia simplesmente guardar tudo e fingir que nada tinha acontecido. Precisava confrontar. Precisava que todos soubessem o que eu tinha vivido. Peguei o telefone e comecei a ligar para os líderes da igreja. Liguei para os diáconos, para os auxiliares, para os líderes de departamentos. Convoquei uma reunião extraordinária para as 7:30 da noite. Quando perguntavam o motivo, eu dizia apenas: é urgente. Preciso que todos estejam lá. Alguns reclamaram da hora, do dia, mas insisti que era fundamental. Lúcia me ouviu fazendo as ligações. Veio até a sala e perguntou o que estava acontecendo. Olhei para ela e disse: você vai entender em breve. Preciso que confie em mim agora. Ela cruzou os braços, claramente insatisfeita, mas não discutiu. Apenas disse que esperava que fosse realmente importante. Prometi que era. Às 7 horas saí de casa novamente. Lúcia ficou na sala, preocupada e confusa, me observando sair sem entender nada. Caminhei novamente até o beco onde tinha deixado as roupas do disfarce. Com o coração acelerado, vesti tudo de novo. A calça rasgada, a camisa surrada, o gorro velho. Sujei o rosto com terra. Olhei para as próprias mãos tremendo e respirei fundo várias vezes. Isso ia doer, mas precisava ser feito. Cheguei à igreja por volta das 7:20. A pequena sala de reuniões já estava com várias pessoas. Fiquei do lado de fora, escondido, observando pela janela. Vi Valdecir chegando impaciente, reclamando de ter sido chamado num domingo à noite. Vi Jairo entrando com cara fechada. Vi Nelson, o pregador, chegando visivelmente preocupado. Daniel estava lá também, quieto num canto. Manuela chegou por último. Ela tinha sido convocada porque liderava o grupo de jovens. Quando ela entrou e viu todo mundo reunido sem o pastor presente, vi a confusão no rosto dela. Às 7:30 em ponto, respirei fundo uma última vez e entrei. Abri a porta devagar. As conversas pararam imediatamente. Todos os rostos se viraram para mim. Houve um segundo de silêncio total. Então alguém perguntou alto: o que esse homem está fazendo aqui? Valdecir se levantou da cadeira vermelho de raiva. Quem deixou ele entrar? Isso é uma reunião de liderança. Outras vozes se juntaram, confusas, irritadas, perguntando onde estava o pastor, porque aquele mendigo tinha entrado. Caminhei devagar até a frente da sala. Todos me observavam com mistura de choque e indignação. Parei bem no centro, onde todos podiam me ver. Então, devagar, removi o gorro, levantei o rosto para que todos vissem bem, e murmurei com voz rouca: sou eu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi os rostos mudando de confusão para incredulidade, para choque absoluto. Manuela levou as mãos à boca e começou a chorar imediatamente. Daniel ficou pálido, abrindo e fechando a boca sem conseguir falar. Nelson fechou os olhos devagar, uma expressão de dor profunda atravessando seu rosto. Valdecir ficou vermelho, as veias do pescoço saltando. Jairo recuou na cadeira como se tivesse visto um fantasma. Um dos diáconos murmurou quase sem voz: pastor, o quê? Por quê? Como? Respirei fundo. Senti as lágrimas queimando os olhos, mas forcei para não deixá-las cair ainda. Comecei a falar. Minha voz estava trêmula, mas firme. Eu precisava saber a verdade. Precisava ver com meus próprios olhos como vocês tratam os pequenos. Como tratam aqueles que Jesus chamou de bem-aventurados. E o que vi hoje me partiu o coração. Então narrei tudo, cada detalhe doloroso. Falei sobre chegar à porta da igreja e ser barrado por Valdecir. Sobre ouvir que eu precisava procurar outro lugar, que aquele não era ambiente adequado para mim. Falei sobre Jairo dizendo alto que tinha cheiro forte, pedindo que eu me afastasse das crianças. Sobre os cochichos durante o culto, os comentários maldosos, os olhares de nojo e medo. Sobre ser empurrado para longe da mesa da ceia, ouvir que eu não era digno de participar,
que precisava voltar quando estivesse em melhor condição. E por fim, falei sobre o único gesto de amor verdadeiro que recebi: o pão compartilhado por Manuela, uma jovem de 18 anos que teve mais compaixão em meia hora do que todos os líderes experientes juntos tiveram em um culto inteiro. Enquanto falava, vi reações diferentes. Alguns membros começaram a chorar silenciosamente. Outros ficaram paralisados, com expressões de vergonha absoluta. Nelson tinha o rosto entre as mãos. Daniel olhava para o chão, os ombros tremendo. Manuela chorava abertamente, soluçando. Mas Valdecir se levantou furioso. Isso foi uma armadilha. Você nos testou, você nos manipulou. Isso é traição, não é liderança pastoral. Outros membros começaram a murmurar concordando. Ouvi alguém dizer que tinha sido injusto, que ninguém age naturalmente quando está sendo testado, que o pastor tinha perdido a confiança deles. Mas também ouvi outros dizendo que tinham sido confrontados com a verdade sobre si mesmos, que não importava se era um teste ou não. O que importava era como tinham agido. Olhei diretamente para Valdecir e respondi: não foi um teste, foi um espelho. E o que vocês viram hoje foi o reflexo de quem realmente somos quando ninguém está olhando, quando não há o pastor para impressionar, quando não há câmeras, quando é apenas um mendigo necessitado pedindo para ouvir sobre Jesus. A sala explodiu em reações misturadas. Alguns choravam com arrependimento, outros gritavam indignados. Valdecir continuava de pé, apontando o dedo para mim, acusando-me de manipulação. Jairo estava calado, mas vi raiva nos olhos dele. Nelson se aproximou de mim com lágrimas escorrendo. Pastor, me perdoe. Eu preguei sobre amor enquanto ignorava um homem necessitado bem na minha frente. Sou um hipócrita. A reunião durou mais de 2 horas. Foi intensa, dolorosa, catártica. Algumas pessoas pediram perdão. Outras se levantaram e saíram batendo a porta. Valdecir jurou que aquilo não ficaria assim. Disse que eu tinha quebrado a confiança, que a liderança estava comprometida, que haveria consequências. Quando finalmente todos foram embora, fiquei sozinho naquela sala pequena. Sentei numa cadeira e deixei as lágrimas caírem livremente. Tinha acabado de explodir minha própria igreja, e não fazia ideia do que viria depois. Cheguei em casa quase meia-noite. Lúcia estava acordada esperando na sala. Quando me viu entrar, se levantou imediatamente. Sua voz estava entre preocupação e irritação. O que está acontecendo, Renato? Por que você saiu assim? Por que convocou reunião sem me avisar? Sentei no sofá e contei tudo. Desde o momento em que decidi fazer o disfarce, passando por tudo o que aconteceu no culto, até a reunião explosiva daquela noite. Ela me ouviu em silêncio absoluto. Quando terminei, esperava que ela entendesse. Esperava apoio, compreensão. Mas ela se levantou, cruzou os braços e disse com uma voz que eu não reconheci: você não me contou. De novo. Mais uma vez você tomou uma decisão enorme sozinho. Você me deixou de fora, Renato. Como sempre. Tentei explicar que precisava ser assim, que se contasse para alguém o teste seria comprometido. Ela me cortou. Não estou falando do teste. Estou falando de você nunca me incluir nas coisas importantes da sua vida. Estou falando de 20 e tantos anos sendo a esposa invisível do pastor. Disse que eu estava errado, que ela era importante. Mas Lúcia continuou: sou importante? Mesmo? Porque eu não me sinto importante, Renato. Me sinto como mais uma membro da igreja. Você guarda seus conflitos, suas crises, suas decisões só para você. E quando finalmente explode, eu sou a última a saber. Quantos anos você vai continuar priorizando a igreja antes de mim? Não tinha resposta. Sabia que ela estava certa. Tinha feito aquilo a vida inteira. Priorizado o ministério, guardado as lutas para mim, deixado minha esposa de fora das decisões difíceis. Ela subiu para o quarto em silêncio. Dormi no sofá naquela noite. Ou melhor, fiquei deitado no sofá sem dormir, olhando para o teto, sentindo o peso de tudo que tinha feito e de tudo que ainda viria. A segunda-feira amanheceu pesada. Acordei com o corpo dolorido, a cabeça latejando. Lúcia já tinha saído para trabalhar sem se despedir. O telefone começou a tocar cedo. Alguns membros ligavam pedindo para conversar. Outros enviavam mensagens frias dizendo que se sentiam traídos. A divisão estava clara. Parte da igreja tinha sido confrontada e quebrantada. Outra parte estava revoltada e indignada.
Na terça-feira de manhã, o irmão Nelson apareceu na minha casa. Ele estava com os olhos inchados. Claramente não tinha dormido bem. Sentamos na varanda. Ele falou por quase 1 hora. Disse que não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido, que se sentia um hipócrita, que tinha pregado eloquentemente sobre amor ao próximo enquanto evitava olhar para o mendigo no fundo da igreja. Pastor, eu sou um farsante, ele disse com voz quebrada. Preguei palavras bonitas, mas não vivi nada daquilo. Preciso mudar. Não sei como, mas preciso. Abracei Nelson. Choramos juntos ali na varanda. Disse a ele que o confronto era doloroso, mas necessário. Que reconhecer a hipocrisia era o primeiro passo para a transformação verdadeira. Ele foi embora mais leve, ainda quebrantado, mas com algo parecido com esperança nos olhos. Na quarta-feira, Jairo apareceu. Diferente de Nelson, ele não estava quebrantado. Estava defensivo. Sentamos na sala e ele imediatamente começou a se justificar. Disse que tinha sido pego de surpresa, que estava apenas protegendo a filha, que não podia correr riscos com a segurança de Laura, que o bairro estava perigoso, que tinha mendigos usando drogas nas esquinas, que precisava ser cauteloso. Ouvi tudo em silêncio. Quando ele terminou, respondi com firmeza. Jairo, proteger sua filha é responsabilidade sua, mas proteger não é desculpa para desumanizar outras pessoas. Aquele homem que você afastou, que você disse que tinha cheiro forte, que você impediu de chegar perto das crianças, era eu. Era seu pastor. Mas e se não fosse? E se fosse realmente um mendigo necessitado? Ele mereceria ser tratado daquela forma. Jairo ficou vermelho. Disse que eu estava sendo injusto, que estava distorcendo as coisas, que ele não era uma pessoa má. Respondi que não estava chamando ele de mau, estava chamando ele de humano, e que humanos precisam ser confrontados com a verdade sobre si mesmos. Ele se levantou irritado e foi embora sem se despedir. Ouvi o portão bater com força. Naquela mesma noite, meu telefone tocou. Era Manuela. Ela disse que Laura, a filha de Jairo, tinha ligado para ela chorando. A menina tinha confrontado o pai perguntando por que ele tinha agido daquela forma. Disse que Jesus não teria feito aquilo, que Jesus tocava leprosos, comia com pecadores, acolhia os rejeitados. Jairo tentou argumentar, mas Laura não aceitou as desculpas. Manuela disse que conversou longamente com a menina, aconselhando, ouvindo, plantando sementes que talvez um dia confrontassem o pai de forma definitiva. Na quinta-feira aconteceu a reunião geral da igreja. Convoquei todos os membros, não apenas a liderança. Cerca de 60 pessoas apareceram. O salão estava cheio, tenso, carregado. Comecei a reunião pedindo desculpas. Disse que tinha falhado como pastor ao longo dos anos, que tinha visto sinais de frieza espiritual, mas não tinha confrontado com firmeza, que escolhi a paz falsa em vez da verdade dolorosa, que fui conciliador demais, evitando conflitos por insegurança. Metade da igreja chorava enquanto eu falava. Vi rostos quebrantados, pessoas com as mãos no rosto, ombros tremendo de choro. Mas a outra metade permanecia em silêncio tenso. Rostos fechados, braços cruzados, expressões de desaprovação. Então Valdecir se levantou. Sua voz estava controlada, mas firme. Pastor Renato, o senhor manipulou todos nós. Testou nossa fé como se fôssemos ratos de laboratório. Isso não é liderança pastoral. Isso é traição. O senhor quebrou a confiança. E eu, pessoalmente, não aceito isso. Alguns membros aplaudiram Valdecir. Outros vaiaram. A divisão era clara, visível, dolorosa. Pessoas que eram amigas há anos, de repente estavam em lados opostos. Tentei explicar que não tinha sido manipulação, que tinha sido confronto necessário. Mas Valdecir não quis ouvir. Disse que convocaria uma reunião para discutir o futuro da liderança. E saiu do salão levando alguns membros com ele. Naquela noite soube por terceiros que Valdecir tinha convocado uma reunião paralela em sua casa na sexta-feira. Estava organizando uma saída em massa. Tentei ligar para ele, mas não atendeu. Enviei mensagens pedindo diálogo. Foram ignoradas. Enquanto isso, algo inesperado aconteceu. Daniel procurou Manuela após a reunião geral. Ele tinha observado a coragem dela durante todo o episódio. Agradeceu por ela ter sido a única a demonstrar amor verdadeiro. Começaram a conversar mais. Caminharam juntos pelo bairro após a reunião. Ela, timidamente, compartilhou pela primeira vez seu passado. Contou sobre o relacionamento abusivo que tinha durado 3 anos.
sobre o controle, a manipulação, a violência psicológica, sobre como tinha fugido e encontrado refúgio na igreja. Daniel escutou sem julgar, com empatia genuína. E ali começou algo que nem eles perceberam naquele momento. No sábado, recebi uma visita inesperada. Era Osvaldo, um homem que tinha estado presente naquele domingo fatídico como visitante. Ele tinha ido ao culto pela primeira vez porque sua mãe tinha morrido 3 semanas antes, e ele buscava consolo espiritual. Presenciou toda a cena do mendigo sendo rejeitado. Quase desistiu da fé inteira naquele dia. Mas então viu a revelação. Viu a transformação começando. Viu arrependimento genuíno em algumas pessoas. E decidiu voltar. Osvaldo sentou comigo na sala e disse: Pastor, eu vim aqui buscar paz e encontrei hipocrisia. Quase fui embora para nunca mais voltar. Mas então vi o Senhor confrontar tudo aquilo. Vi pessoas chorando de verdade, se arrependendo de verdade. E pensei, se essas pessoas conseguem mudar, talvez haja esperança para mim também. Quero saber mais sobre essa fé. A fé verdadeira, não a falsa. Conversamos por horas. Osvaldo fez perguntas difíceis, honestas, sem filtro. E pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com esperança. No meio de toda a destruição, algo novo estava nascendo. A semana seguinte trouxe as consequências completas do que tinha acontecido. Na segunda-feira pela manhã, acordei cedo e encontrei Lúcia na cozinha. Ela estava tomando café em silêncio. Sentei na frente dela. O silêncio entre nós era pesado, denso. Ela finalmente falou sem olhar para mim. Você percebe que fez a mesma coisa com a igreja que faz comigo há anos? Franzi a testa sem entender. Ela continuou. Você decidiu algo enorme sozinho, executou sem consultar ninguém, e depois jogou o resultado na cara de todos esperando que entendessem. É exatamente o que faz em casa. Tentei argumentar, mas ela me cortou novamente. Quantos anos, Renato? Quantos anos você vai continuar priorizando a igreja antes da sua família? Antes de mim? Seu filho mal fala com você. Seu casamento está morrendo. E você continua focado em salvar as ovelhas enquanto perde sua própria casa. Não tinha resposta, porque ela estava absolutamente certa. Lúcia se levantou, pegou a bolsa e foi para o trabalho. Antes de sair, se virou e disse: Eu não sei quanto tempo mais consigo viver assim. Pense nisso. A porta fechou e fiquei sozinho naquela cozinha, sentindo o peso esmagador de tudo que tinha negligenciado ao longo dos anos. Durante aquela semana, as reações da igreja continuaram chegando. Alguns membros vieram até minha casa pedindo perdão. Choravam. Confessavam que tinham sido frios e julgadores. Diziam que precisavam mudar. Outros me enviaram mensagens curtas e formais dizendo que estavam decepcionados com minha liderança, que pretendiam procurar outra congregação. Na terça-feira à tarde, Nelson voltou. Desta vez trouxe sua esposa junto. Eles queriam conversar sobre como poderiam ajudar no processo de restauração da igreja. Nelson disse que tinha passado a semana inteira em oração, que Deus tinha confrontado várias áreas da vida dele, que ele pregava bem, mas vivia mal, que precisava reconstruir sua fé do zero, desta vez com base em ações reais e não apenas palavras bonitas. Ofereceu ajuda prática, disponibilidade para servir, humildade para aprender. Na quarta-feira, a situação com Jairo piorou. Ele não apareceu na igreja para o culto de meio de semana. Soube por terceiros que estava falando mal de mim para outros membros, dizendo que eu tinha exagerado, que tinha sido teatral demais, que pastores não deveriam agir assim. Mas também soube que Laura estava diferente. A menina tinha começado a questionar muitas coisas que o pai dizia. Manuela continuava conversando com ela, plantando sementes de verdade que um dia cresceriam. Na quinta-feira recebi uma ligação que mudou tudo. Era um dos diáconos mais antigos, o irmão Silas, um dos que tinham me barrado na ceia. Ele estava chorando tanto que mal conseguia falar. Disse que não tinha dormido direito desde aquele domingo, que a imagem de me empurrar para longe da mesa da ceia o perseguia dia e noite, que ele tinha impedido o próprio pastor de lembrar o sacrifício de Cristo, que não conseguia mais olhar para si mesmo no espelho. Pedi que viesse até minha casa. Conversamos por horas. Ele confessou preconceitos antigos, julgamentos acumulados, frieza espiritual que tinha crescido aos poucos sem que percebesse. Oramos juntos. Ele saiu quebrantado, mas começando a se reconstruir. Na sexta-feira,
Valdecir finalmente mostrou suas cartas. Convocou uma reunião na casa dele com os membros insatisfeitos. Cerca de 8 famílias compareceram. Soube depois o que foi dito naquela reunião. Valdecir argumentou que minha liderança estava comprometida, que eu tinha usado métodos manipuladores, que a confiança estava quebrada. Propôs que todos saíssem da congregação e fundassem uma nova igreja com princípios mais sólidos. A maioria concordou. No sábado pela manhã, Valdecir apareceu na minha casa. Não veio para a reconciliação. Veio para anunciar formalmente que estava saindo e levando várias famílias com ele. Disse que eu tinha destruído anos de trabalho com uma atitude irresponsável, que nunca mais confiaria em mim. Tentei dialogar, pedi que reconsiderasse, sugeri que conversássemos com calma. Mas ele estava decidido. Sua mágoa era antiga, percebi. Aquilo não era apenas sobre o disfarce. Era sobre anos de ressentimentos acumulados, sobre aquele projeto de expansão que vetei anos atrás, sobre competição silenciosa que nunca foi resolvida. Valdecir foi embora e levou consigo 8 famílias. Cerca de 25 pessoas no total. Doeu. Doeu muito. Algumas daquelas famílias eram amigas próximas havia anos. Tinha batizado os filhos deles, casado os jovens, orado em momentos difíceis. E agora me viam como traidor. Naquele mesmo sábado à tarde, sentado sozinho na sala, comecei a questionar tudo. Será que tinha errado? Será que o método foi inadequado? Será que destruí minha própria igreja por orgulho disfarçado de justiça? Lúcia chegou do trabalho e me encontrou assim, com a cabeça entre as mãos. Ela não disse nada, apenas sentou ao meu lado. Não ofereceu consolo fácil, não tentou minimizar a situação, apenas ficou ali. E naquele silêncio compartilhado, senti um pequeno alívio. No domingo seguinte, o primeiro após toda a explosão, a igreja estava visivelmente menor. Faltavam cerca de 30 pessoas. Os bancos tinham espaços vazios, mas algo era diferente. Os que permaneceram estavam diferentes. Havia uma seriedade nova, uma sobriedade espiritual que não existia antes. O louvor foi mais contido, mais sincero. Preguei com o coração partido, mas honesto. Falei sobre restauração, sobre reconstruir sobre ruínas, sobre como Deus usa a dor para moldar o caráter. Após o culto, Manuela e Daniel ficaram ajudando a arrumar as cadeiras. Vi eles conversando baixinho, visivelmente mais próximos. Daniel tinha encontrado em Manuela algo raro, coragem genuína. E ela tinha encontrado nele algo que precisava, gentileza sem expectativas. Osvaldo também estava lá. Ele tinha voltado pela segunda vez. Depois do culto, me procurou dizendo que queria começar um estudo bíblico, que queria entender melhor aquela fé. Marcamos para a terça-feira seguinte. Naquela noite, deitado na cama ao lado de Lúcia, que já dormia, olhei para o teto e tentei fazer um balanço. Tinha perdido membros, tinha perdido amigos, tinha rachado minha própria igreja. Meu casamento estava por um fio. Meu filho continuava distante, mas ao mesmo tempo, tinha confrontado a hipocrisia. Tinha visto arrependimento genuíno em algumas pessoas. Tinha visto o começo de transformação real. Não sabia se o preço tinha valido a pena. Ainda não. Mas sabia que não havia mais volta. O processo tinha começado. E agora só restava seguir em frente, lidando com as consequências, reconstruindo sobre os escombros, confiando que Deus realmente podia usar aquela bagunça toda para algo maior que minha compreensão limitada. Fechei os olhos e orei uma oração simples. Deus, ajuda-me, porque sozinho eu não consigo. 2 semanas depois daquele domingo que mudou tudo, Valdecir convocou uma reunião pública na igreja. Ele não pediu autorização, simplesmente anunciou que falaria após o culto. Quando o momento chegou, ele subiu à frente com uma pasta debaixo do braço e uma expressão que misturava indignação e determinação. Começou dizendo que precisava ser transparente com a congregação sobre suas convicções, que depois de muita oração e reflexão, ele e algumas famílias tinham decidido deixar a igreja. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Valdecir continuou falando, sua voz firme ecoando pelo salão. Acusou minha liderança de ser manipuladora. Disse que eu tinha testado a fé das pessoas como se fossem cobaias de laboratório. Afirmou que confiança quebrada não se restaura facilmente e que eles iriam fundar uma nova congregação com princípios mais sólidos.
Cerca de 8 famílias se levantaram e saíram com ele. 25 pessoas no total. Algumas delas eram amigas próximas havia mais de 10 anos. Gente que eu tinha visitado em hospitais, que tinha orado comigo em momentos difíceis, cujos filhos eu tinha dedicado ao Senhor quando eram bebês. O silêncio que ficou depois que eles saíram era pesado como chumbo. Os que permaneceram estavam visivelmente abalados. Alguns choravam. Outros olhavam para o chão. Encerrei o culto rapidamente com uma oração trêmula e fui para casa carregando um peso esmagador de culpa. Será que tinha errado? Será que o método foi inadequado? Será que meu orgulho disfarçado de justiça tinha destruído a própria igreja que jurei proteger? Em casa, Lúcia me esperava. Ela já sabia o que tinha acontecido. Alguém tinha ligado contando. Sentou ao meu lado no sofá e ficou em silêncio por alguns minutos. Então disse, com uma voz que tentava ser gentil, mas carregava cansaço: talvez algumas pessoas precisassem sair mesmo, Renato. Talvez não fosse possível transformar a igreja toda. Suas palavras tinham lógica, mas não aliviavam a dor. Sentia que tinha fracassado. Nos dias seguintes, entrei em crise emocional profunda. Passei horas trancado no escritório da igreja, sentado naquela cadeira velha de madeira, apenas olhando para o vazio. Questionava minha vocação. Será que Deus realmente me chamou para o ministério? Será que eu tinha entendido errado desde o começo? Considerei seriamente renunciar, passar o pastorado para outra pessoa, voltar a trabalhar como segurança, que era minha profissão, antes de me tornar pastor. Talvez eu não servisse para aquilo. Foi durante esse período mais difícil que Lúcia finalmente abriu o coração completamente. Era uma quinta-feira à noite. Estávamos na cozinha depois do jantar. Eu mexia distraído numa xícara de café que tinha esfriado. Ela se sentou na minha frente, respirou fundo e começou a falar. Disse que por anos, muitos anos, tinha se sentido invisível na minha vida, que eu só tinha olhos para a igreja, para os membros, para os problemas pastorais, que nosso casamento tinha morrido aos poucos enquanto eu cuidava das ovelhas e esquecia da própria família. Sua voz estava calma, mas firme. Não havia raiva, apenas tristeza acumulada. Ela disse: você testou a igreja, Renato. Passou semanas planejando aquele disfarce. Executou tudo sozinho. Confrontou a hipocrisia deles. Mas quando foi a última vez que testou seu próprio coração em relação a mim? Quando foi a última vez que me priorizou? Que me incluiu nas suas decisões importantes? Que olhou para mim como olha para aqueles membros necessitados? A pergunta me destruiu. Comecei a chorar ali mesmo, na frente dela, sem conseguir controlar, porque ela estava absolutamente certa. Tinha passado décadas priorizando o ministério, esquecendo aniversários de casamento, cancelando jantares românticos por causa de emergências na igreja, chegando tarde em casa toda noite, guardando minhas crises espirituais só para mim em vez de compartilhar com minha esposa. E ao longo desses anos nosso casamento tinha esfriado até virar apenas uma convivência educada. Lúcia continuou: eu não sei quanto tempo mais consigo viver assim. Estou cansada de ser a esposa invisível do pastor. Cansada de competir com a igreja pela sua atenção. Cansada de dormir sozinha mesmo com você deitado ao meu lado. Percebi que se eu não fizesse algo, perderia não apenas a igreja, mas também minha esposa. E dessa vez, a culpa seria inteiramente minha. Naquela mesma noite, decidi procurar ajuda. Liguei para um conselheiro cristão de outra cidade que conhecia há anos. Expliquei a situação do casamento. Ele sugeriu terapia de casal, sessões regulares onde poderíamos trabalhar as feridas acumuladas. Propus isso a Lúcia. Ela aceitou, mas vi em seus olhos que era sem grandes expectativas. Tinha sido decepcionada tantas vezes que não acreditava mais em mudanças reais. Enquanto isso, a situação com Jairo continuava complicada. Ele resistia a qualquer tipo de arrependimento. Mas Laura estava mudando. A menina tinha começado a fazer perguntas difíceis. Soube através de Manuela que numa noite durante o jantar, Laura perguntou ao pai: por que Jesus curava leprosos? Mas você afasta mendigos. Jairo tentou mudar de assunto, mas ela insistiu: se a gente não ama os pobres, a gente ama quem? As perguntas ficaram ecoando na cabeça de Jairo. Ele tentava silenciar a filha. Dizia que ela era nova demais para entender, que o mundo era mais complicado do que parecia. Mas Laura não aceitava as respostas prontas. Tinha visto algo naquele domingo que a marcou profundamente.
E estava confrontando o pai com a inocência devastadora das crianças que enxergam hipocrisia melhor que os adultos. Manuela e Daniel continuavam se aproximando. Eles conversavam após os cultos, trocavam mensagens durante a semana, caminhavam juntos pelo bairro. Ela tinha compartilhado seu passado doloroso aos poucos. Contou sobre o ex-namorado que controlava tudo, que a humilhava em público, que destruiu sua autoestima. Daniel escutava sem julgar, sem tentar consertar, apenas oferecendo presença. E nessa presença gentil, Manuela começava a curar feridas antigas. Osvaldo, o visitante que quase desistiu da fé naquele domingo fatídico, decidiu ser batizado. Marcamos o batismo para um domingo de manhã, 2 meses após o episódio do mendigo. Foi uma celebração pequena, mas emocionante. Osvaldo deu seu testemunho antes de descer as águas. Falou sobre ter vindo à igreja buscando consolo após perder a mãe. Sobre ter presenciado hipocrisia e quase desistir de Deus. Mas então ter visto transformação real, arrependimento genuíno, pessoas dispostas a mudar. E isso ter salvado sua fé. Enquanto ele falava, vi lágrimas em vários rostos. O testemunho de Osvaldo era uma lembrança viva de que, apesar de toda a dor, algo bom tinha nascido daquele episódio. Quando o batizei, senti uma alegria misturada com tristeza. Alegria pela vida nova dele, tristeza pelas vidas que tinham saído com Valdecir. A igreja estava menor agora. Os bancos tinham espaços vazios. As ofertas tinham diminuído. Alguns projetos precisaram ser cancelados por falta de recursos. Mas algo mudou na atmosfera. Havia uma sobriedade espiritual nova. Uma seriedade no louvor que não existia antes. As pessoas conversavam mais, compartilhavam mais, eram mais honestas sobre suas lutas. Propus reuniões especiais sobre fé prática. Não eram estudos teóricos, eram reflexões sobre como viver concretamente o amor de Cristo. Nelson se tornou um parceiro ativo nessa transformação. Ele tinha sido profundamente impactado pelo episódio e agora pregava com uma humildade nova. Suas mensagens eram menos eloquentes, mas muito mais honestas. Começamos pequenos projetos de auxílio a famílias carentes do bairro. Distribuição de cestas básicas. Aulas de reforço escolar para crianças. Grupo de apoio para mães solteiras. Eram iniciativas simples, mas representavam uma mudança concreta de mentalidade. A igreja estava aprendendo a olhar para fora de si mesma. 3 meses após o episódio, eu ainda carregava cicatrizes profundas. A saída de Valdecir e das famílias doía todos os dias. O casamento com Lúcia estava em processo de reconstrução, mas ainda frágil. Eu tinha começado as sessões de terapia de casal e estava sendo confrontado com padrões antigos que precisava mudar. Não estava sendo fácil. Admitir que tinha sido um marido ausente por décadas era doloroso. Mas era necessário. E então, numa tarde qualquer de setembro, recebi uma visita que eu não esperava. Alguém tocou a campainha. Abri a porta e levei um susto. Era Maurício, meu filho. Ele estava ali, de pé na soleira, com uma expressão fechada que eu conhecia bem. Meu coração acelerou. Disse que Lúcia não estava em casa, que ele poderia entrar e esperar. Maurício entrou e sentou na sala sem dizer muito. O silêncio entre nós era tenso, carregado de anos de distância. Ofereci café. Ele aceitou. Enquanto eu preparava, senti as mãos tremendo. Sabia que aquela conversa não seria fácil. E estava certo. Voltei da cozinha com 2 xícaras de café. Maurício estava sentado no sofá, olhando para uma foto antiga na parede. Era uma foto dele criança, com uns 6 anos, segurando minha mão. Ele desviou o olhar quando me aproximei. Sentei na poltrona em frente a ele. O silêncio durou alguns segundos que pareceram eternos. Então ele falou, sua voz controlada, mas carregada. Eu soube do que aconteceu na igreja. Todo mundo está comentando. Tentei explicar. Começar pelo começo, contextualizar. Mas ele me interrompeu levantando a mão. Não me surpreende. É típico de você. Sempre performando, sempre testando, sempre focado na igreja. Enquanto isso, eu cresci praticamente sem pai. A acusação me atingiu como um soco no estômago. Tentei me defender. Maurício, eu fiz o melhor que pude. Meu filho riu, mas era um riso amargo, sem humor. O melhor que você pôde? Então ele começou a descarregar anos de mágoa acumulada. Falou sobre como passei toda a sua infância e adolescência estudando Bíblia, frequentando seminários, fazendo trabalhos voluntários,
me preparando obsessivamente para o ministério pastoral. Desde que ele tinha 1 ano até os 14, eu estava sempre envolvido com algum curso, algum estudo bíblico, algum trabalho voluntário na igreja. E quando finalmente me tornei pastor aos seus 14 anos, a situação ficou ainda pior. Ele disse: você ia a todos os hospitais visitar doentes, orava com famílias que você mal conhecia, passava noites inteiras aconselhando membros da igreja. Mas quando eu quebrei o braço aos 15 anos, você chegou 3 horas depois no hospital porque estava resolvendo uma emergência na igreja. Lembrei daquele dia. Lembrei da ligação de Lúcia dizendo que Maurício tinha caído de bicicleta e quebrado o braço. Lembrei de estar no meio de uma situação delicada na igreja. Um membro com crise financeira grave precisando de intervenção urgente. Decidi terminar aquilo primeiro antes de ir ao hospital. Quando cheguei, Maurício já tinha sido atendido, engessado, medicado. Lúcia estava furiosa, mas não disse nada na frente dele. E eu, na época, achei que tinha feito a escolha certa. Afinal, o menino estava bem, estava sendo cuidado. Mas agora, ouvindo meu filho adulto contar aquela história, percebi o estrago que tinha causado. Maurício continuou: suas ovelhas sempre foram mais importantes que seu filho. Durante toda a minha infância você estava estudando, se preparando, servindo como voluntário na igreja. E eu cresci ouvindo que você não podia vir à minha apresentação da escola porque tinha aula no seminário, que não podia jogar bola comigo porque tinha grupo de estudo bíblico, que não podia passar o fim de semana comigo porque tinha trabalho voluntário. Depois que você virou pastor, as desculpas mudaram. Mas o resultado foi o mesmo. Você não podia vir à minha formatura porque tinha reunião na igreja. Não podia me buscar quando precisei porque tinha visita pastoral. Não podia passar feriados comigo porque tinha retiro espiritual. E sabe o que eu aprendi em todos esses anos? Que eu não era prioridade. Que eu nunca seria. Tentei argumentar, dizer que amava ele, que sempre amei. Mas Maurício me cortou novamente. Eu sei que você me ama, pai. Nunca duvidei disso. Mas amor sem presença é vazio. Você amava a ideia de ter um filho, mas não estava disposto a investir tempo real em mim. Comecei a chorar. Não consegui segurar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto ouvia meu filho despejar décadas de dor. Maurício também começou a chorar. Ele disse com voz quebrada: eu tentei chamar sua atenção de tantas formas. Tirava notas boas na escola. Você mal olhava o boletim. Comecei a tocar violão. Você nunca me pediu para tocar. Arrumei problemas na adolescência. Você delegava para minha mãe resolver. Nada que eu fizesse era suficiente para competir com a igreja. A conversa durou horas. Maurício descarregou tudo. Falou sobre se sentir rejeitado, sobre crescer com um vazio que nenhum sucesso profissional conseguiu preencher, sobre relacionamentos que não deram certo porque ele não sabia como se conectar emocionalmente com as pessoas. E no centro de tudo estava a ferida do pai ausente. Quando ele finalmente parou de falar, respirei fundo e disse a coisa mais honesta que já disse na vida. Você está certo. Eu falhei com você. Priorizei o ministério e esqueci meu próprio filho. Coloquei as ovelhas antes da minha família. E não tem desculpa para isso. Nenhuma. Eu errei. E me perdoa. Maurício me olhou em silêncio por alguns segundos. Então disse: eu não sei se consigo te perdoar agora. A dor é muito grande, muito antiga. Não é uma decisão que tomo assim de uma hora para outra. Mas talvez possamos começar de novo. Devagar. Sem promessas que você não vai cumprir. Apenas tentando. Concordei. Não tentei forçar nada. Não fiz promessas grandiosas. Apenas disse que estaria disponível sempre que ele quisesse conversar. Que tentaria demonstrar com ações concretas e não apenas palavras que ele era importante para mim. Maurício ficou mais um pouco. Conversamos sobre coisas superficiais. O trabalho dele, a vida em outra cidade, planos futuros. Quando foi embora, me abraçou rapidamente na porta. Foi um abraço breve, mas carregava esperança. Naquela mesma semana, outra transformação importante aconteceu. Jairo finalmente quebrou. Manuela me contou que Laura tinha tido uma conversa devastadora com o pai. A menina, com 12 anos e uma coragem impressionante, disse: pai, eu te amo. Mas às vezes você é tão duro que eu tenho medo de você. Jairo ficou chocado. Tentou argumentar que era proteção, que o mundo era perigoso. Mas Laura respondeu: proteger não é a mesma coisa que afastar todo mundo. Aquilo destruiu Jairo.
Ele percebeu que estava repetindo exatamente os padrões da ex-esposa que o abandonou. Ela tinha sido dura, fechada, incapaz de demonstrar afeto. E agora ele estava fazendo o mesmo com a filha. No domingo seguinte, Jairo me procurou antes do culto. Seus olhos estavam vermelhos. Claramente tinha chorado. Pediu para falar publicamente durante o culto. Quando chegou o momento, Jairo subiu à frente tremendo. Começou pedindo perdão. Disse que tinha tratado o mendigo, que na verdade era o pastor, com desprezo e crueldade, que tinha projetado seus medos e traumas em outras pessoas, que estava errado e precisava mudar. Alguns membros choraram, outros aplaudiram. Vi Laura nos bancos com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas um sorriso pequeno nos lábios. Seu pai estava finalmente se abrindo. Nelson, que tinha se tornado um parceiro próximo no ministério, começou a me ajudar nas pregações e aconselhamentos. Ele estava completamente restaurado e transformado. Suas mensagens tinham uma profundidade nova. Falava sobre hipocrisia que ele mesmo tinha vivido, sobre a diferença entre religiosidade vazia e fé genuína. E as pessoas escutavam porque sabiam que ele falava por experiência. A igreja estava ficando diferente. Menor, sim. Mais pobre financeiramente, sim. Mas havia uma qualidade de comunhão que nunca existira antes. As pessoas se abraçavam mais. Compartilhavam lutas reais em vez de apenas vitórias espirituais editadas. Oravam umas pelas outras com honestidade, e visitantes começaram a aparecer atraídos justamente por essa autenticidade. Osvaldo, já batizado e integrado, tornou-se um dos membros mais ativos. Ele trabalhava especialmente com visitantes novos, porque entendia como era chegar numa igreja pela primeira vez se sentindo perdido. Sua história de quase desistir da fé, mas ser restaurado pela transformação da igreja inspirava muita gente. No final daquele ano, fizemos o batismo dele numa celebração que ficou marcada. Ele convidou amigos não cristãos para assistirem. Vários deles ficaram impressionados com a atmosfera da igreja. Não era perfeita, ainda tinha problemas, mas havia algo genuíno ali que atraía. Manuela e Daniel estavam claramente se tornando um casal. Ainda não oficialmente, mas todos percebiam. Eles serviam juntos nos projetos sociais, lideravam o grupo de jovens com uma sensibilidade nova, se apoiavam mutuamente. Era bonito de ver. Duas pessoas feridas encontrando cura uma na presença da outra. E quanto a mim, continuava lutando. O casamento com Lúcia estava em processo lento de reconstrução. As sessões de terapia eram difíceis, confrontavam padrões antigos, obrigavam-me a mudar de verdade. Mas pela primeira vez em anos, estávamos conversando, de verdade, sobre medos, frustrações, sonhos abandonados. E aos poucos, muito devagar, algo estava renascendo entre nós. Os meses seguintes trouxeram transformações que eu mal podia acreditar. 6 meses após o episódio do mendigo, a igreja estava irreconhecivelmente diferente. A liderança foi completamente reestruturada. Diáconos antigos e rígidos que tinham permanecido foram gentilmente afastados e substituídos por pessoas com coração pastoral genuíno. Não foi fácil, houve resistência, conversas difíceis, mas era necessário. Manuela e Daniel, agora oficialmente um casal, assumiram a liderança do grupo de jovens. Eles traziam uma sensibilidade nova, uma autenticidade que atraía adolescentes e jovens adultos. O grupo cresceu de 5 para 20 membros em poucos meses. Jairo, transformado pela confrontação da própria filha, começou a trabalhar com Laura em projetos sociais da igreja. Pai e filha distribuíam sopão aos moradores de rua toda terça-feira à noite. Ver eles dois juntos, servindo, era uma das coisas mais bonitas que já testemunhei. Nelson se estabeleceu como pregador mais humilde e prático. Suas mensagens não tinham mais aquela eloquência vazia, eram simples, honestas, diretas. E justamente por isso impactavam mais. Iniciamos um projeto de distribuição de alimentos para moradores de rua do bairro. Era algo pequeno, apenas algumas cestas básicas por semana, mas representava uma mudança concreta de mentalidade. 1 ano após o episódio, num domingo de manhã frio de junho, aconteceu algo que me fez chorar de gratidão. Um visitante humilde entrou na igreja. Roupas surradas, cheiro forte, aparência descuidada. Exatamente como eu tinha estado 1 ano antes. Observei de longe o que aconteceria. Jairo foi o primeiro a se aproximar. Cumprimentou o homem calorosamente.
Apertou sua mão. Perguntou seu nome. Manuela o levou para sentar na frente, não no fundo. Outros membros ofereceram café, conversaram genuinamente, fizeram perguntas sobre sua história. Fiquei no canto observando com lágrimas escorrendo pelo rosto. A transformação era real. Não era teatro, não era performance. Era mudança genuína de coração. Aquelas pessoas tinham sido confrontadas com sua própria hipocrisia um ano antes e tinham escolhido mudar de verdade. Osvaldo, que agora era um membro ativo, sentou ao lado do visitante e conversou com ele durante todo o culto. Depois soube que o homem voltou nas semanas seguintes e eventualmente se converteu. Meu casamento com Lúcia estava passando por restauração lenta, mas profunda. Através das sessões de terapia e esforço consciente, aprendi a priorizá-la. Reservamos toda sexta-feira à noite apenas para nós dois. Sem igreja, sem ministério, sem telefone. Apenas conversas, jantares, caminhadas. Reconquistamos intimidade que tinha sido perdida. Não foi rápido nem fácil. Houve recaídas, momentos em que voltei aos padrões antigos. Mas Lúcia me confrontava com amor e firmeza. E aos poucos, muito devagar, nos apaixonamos de novo. Maurício começou a nos visitar com mais frequência. 3 anos após o episódio do mendigo, ele estava vindo a Curitiba uma vez por mês. Nossa relação ainda era frágil, ainda havia mágoas não completamente curadas. Mas existia diálogo, existia tentativa. Eu não forçava nada, não fazia promessas grandiosas. Apenas demonstrava presença consistente. Ligava toda semana. Perguntava sobre a vida dele. Escutava de verdade quando ele falava. Daniel e Manuela se casaram numa cerimônia simples, mas emocionante. Foi 3 anos após o episódio. A igreja inteira participou. Lúcia e eu ajudamos na organização. Ver aqueles 2 jovens se unindo, ambos curados de traumas profundos, foi uma alegria imensa. Durante a cerimônia, Manuela deu um testemunho breve. Falou sobre como Deus usou aquele domingo doloroso para transformar não apenas a igreja, mas principalmente ela. Como compartilhar o pão com o mendigo tinha sido um divisor de águas na vida dela. 5 anos após o episódio, completei 60 anos. Fiz uma festa pequena em casa com amigos próximos e família. Maurício veio, trouxe uma namorada nova que estava conhecendo. Lúcia organizou tudo com carinho. Aquela noite, sentado no quintal depois que todos foram embora, refleti sobre tudo o que aconteceu. A igreja nunca voltou ao tamanho que tinha antes. Valdecir levou várias famílias e fundou outra congregação. Soube anos depois que ele morreu isolado e amargurado, sem nunca ter se reconciliado com ninguém. Isso me entristeceu profundamente. Mas a qualidade da comunhão na nossa igreja era incomparavelmente melhor. Tínhamos cerca de 40 membros frequentes. Pequeno para padrões evangélicos modernos. Mas havia ali um amor genuíno que eu nunca tinha visto antes. As pessoas viviam o que pregávamos. Não perfeitamente, mas honestamente. Aos 70 anos me aposentei oficialmente do pastorado. Nelson assumiu como pastor titular. Permaneci como conselheiro, ajudando quando necessário, mas sem as responsabilidades administrativas. Foi libertador. Pude finalmente dedicar mais tempo a Lúcia, a Maurício, a mim mesmo. Comecei a fazer coisas que tinha adiado a vida inteira. Aprendi a tocar violão. Voltei a ler livros que não fossem apenas teologia. Viajei com Lúcia para lugares que sempre sonhamos conhecer. E agora, em 2025, aos 78 anos, olho para trás e vejo claramente que aquele episódio do mendigo foi o divisor de águas da minha vida. Salvou a igreja. Salvou meu casamento. Salvou minha relação com meu filho. E principalmente salvou minha própria fé. Porque percebi algo fundamental naquele processo todo. Eu precisava parar de ser pastor e aprender a ser servo. Tinha passado décadas preocupado com posição, com títulos, com a aprovação das pessoas. E Deus, em sua misericórdia infinita, me ensinou da forma mais dolorosa possível que nada disso importava. O que importava era amor genuíno, compaixão real, servir sem esperar reconhecimento, acolher os pequenos, priorizar relacionamentos antes de ministério, viver o que pregava em vez de apenas falar bonito. Aprendi que transformação real exige dor, humildade e tempo. Muito tempo. Não acontece da noite para o dia. Não vem através de programas bonitos ou estratégias ministeriais. Vem através de confronto honesto, arrependimento genuíno e mudança concreta de comportamento.
Hoje, aos 78 anos, posso dizer que finalmente entendi o que significa amar de verdade. Não aquele amor romântico e emocional que a gente canta nos louvores, mas aquele amor prático e sacrificial que Jesus viveu. O amor que se suja, que se incomoda, que divide o pão mesmo quando ninguém está olhando. O amor que Manuela demonstrou naquele domingo quando tinha apenas 18 anos e foi mais cristã que todos os líderes experientes juntos. Então, queridos irmãos que me ouviram até aqui, deixo este testemunho como encorajamento e advertência. Encorajamento porque transformação é possível. Mesmo igrejas frias podem se aquecer. Mesmo casamentos mortos podem ressuscitar. Mesmo pais ausentes podem se reconectar com filhos. Mas também deixo como advertência: não esperem a dor ser necessária como foi para mim. Confrontem a hipocrisia agora. Priorizem as pessoas certas agora. Vivam o amor genuíno agora. E se esta história tocou seu coração de alguma forma, compartilhe com outros que precisam ouvir. Se inscreva no canal, deixe seu like. E principalmente, ore para que mais igrejas tenham coragem de olhar para o espelho e enxergar a verdade sobre si mesmas. Porque só a verdade liberta. Mesmo quando dói. Talvez especialmente quando dói. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. A paz de Cristo.